Olá, eu sou o professor Marcel Garrido. O tema da nossa aula de hoje é sobre escala diatônica e nós vamos ver alguns conteúdos, relacionados a esse tema, que são o conceito ou definição de escala diatônica, a definição da escala diatônica de Dó maior, vamos conhecer os graus das escalas. Respectivamente, vamos aprender os nomes dos graus das escalas e a diferenciar, os graus conjuntos e os graus disjuntos. Também vamos compreender as ideias de tons e semitons dentro de uma escala e vamos compreender como é medida a extensão da escala. No final da aula, a gente vai encontrar o resumo de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi estudado aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos falar sobre a escala diatônica. A escala diatônica é uma série de 8 sons dispostos em graus conjuntos na sua ordem natural, guardando as posições de tons e semitons da escala. Veja, aqui nós temos um exemplo da escala diatônica e, como se pode ver, a gente vai saindo da nota Dó e vamos subindo dessa nota Dó, passando por linha e espaço, desde lá do primeiro espaço suplementar inferior, e vamos passando por espaços, depois linha, depois espaço, linha, seguindo a sequência como se fosse degraus de uma escada. Bom, uma vez que nós conseguimos fazer uma série de 8 sons, saindo do Dó aqui, por exemplo, certo? Até o próximo Dó, seguindo a sequência, linha, espaço, nós conseguimos formar aí a nossa escala. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer também, de maneira resumida, que a gente pode formar uma escala saindo de uma nota até a repetição dela. Por exemplo, de Dó a Dó, de Ré a Ré, de Mi a Mi, Fá a Fá, Sol a Sol, Lá a Lá, Si a Si e assim por diante. Então, essa é a ideia básica de uma escala diatônica que a gente precisa ter. Uma série de 8 sons dispostas em graus conjuntos. Bom, uma vez que nós temos a escala, a gente agora vai começar a entender como esses graus são identificados. Existem várias formas, mas a que vai nos chamar a atenção aqui é a forma numérica, aonde nós vamos atribuir números dos algarismos romanos para identificar cada grau da escala. Vejamos que nós vamos identificar com os algarismos romanos desde o primeiro grau, nesse caso aqui a nota Dó nessa escala, porque estamos falando da escala de Dó maior, e vamos seguindo, atribuindo os números, até chegar à 8ª nota, que na verdade é a repetição do primeiro grau. Nesse sentido, nós estamos desenvolvendo, daqui saindo do início aqui do nosso pentagrama até a nota mais alta, mais aguda aqui, que é o 8º grau, nós estamos desenvolvendo uma escala ascendente. E depois podemos ver uma escala descendente logo em seguida, saindo do 8º grau, retornando para o primeiro. Isso é importante que a gente tenha noção para poder entender que as escalas podem ser lidas no modo ascendente, que é quando sai do grave para o agudo, como também de modo descendente, que é quando ela sai do agudo, certo? E vem puxando aqui, para o grave, certo? Como termina nesse exercício, que a gente está vendo aí do exemplo da nomenclatura dos graus das escalas. E falando em nomenclatura, numeração, Então, falando em nomenclatura agora, vamos observar que cada grau da escala possui um nome. Cada grau da escala ele vai ter uma identificação, que vai servir para nos ajudar a entender a função de cada uma dessas notas dos graus das escalas. Então, inicialmente, nós temos aqui o primeiro grau, que é a tônica. Depois nós temos o segundo grau, que é a sobretônica ou supertônica. Temos o terceiro grau, que é a mediante. Depois nós temos o 4º grau, que é a subdominante. No 5º grau, nós temos a dominante. No 6º grau, nós temos a sobredominante ou superdominante.
E por fim, o 7º grau nós temos a sensível. Lembrando que no caso do 8º grau, né, a gente até fala aqui, o 8º grau é a repetição do primeiro. Então, é importante que você lembre que no caso do 8º grau nós estamos nos referindo ao mesmo grau, certo, que identifica a tônica. Ou seja, se o primeiro grau de uma escala é Dó, e aí eu vou fazer essa escala de Dó, o 8º grau também vai ser um Dó, certo? E, portanto, ele não vai apresentar um nome específico aqui. Então, nós vamos ter 7 nomes, certo? Tônica, sobretônica, mediante, subdominante, dominante, sobredominante e sensível. Bom, um dos pontos importantes aqui da nossa aula é a percepção sobre a diferença de graus conjuntos e graus disjuntos. É importante o aluno ter essa noção porque se eu estou falando de graus conjuntos, eu me refiro a notas que são próximas imediatamente. E que não há, por exemplo, uma nota vizinha ali imediata. Então, como diz aqui no nosso texto, os graus podem ser conjuntos e disjuntos. E dá-se o nome de graus conjuntos quando são vizinhos. Ou seja, quando são imediatos. A exemplo disso aqui nós temos um grau conjunto dentro da escala de Dó maior, que ele sai do Dó para o Ré. Como eles são imediatos, então a gente percebe que naturalmente eles são conjuntos. Quando a gente sai do Ré para o Mi, então nós temos mais um grau conjunto. E quando saímos do Mi para o Fá, também temos mais um grau conjuntos. E assim sucessivamente. Então, professor, se eu tirasse aí do Fá para o Sol, se eu tirasse do Sol para o Lá, do Lá para o Si, do Si para o Dó, estou falando sempre de graus conjuntos? Sim. Não há uma outra nota no intervalo, não estamos pulando nenhuma nota, então estamos falando de grau conjunto. E o grau conjunto pode ser percebido tanto de forma ascendente, como a gente vê aqui nos 3 primeiros exemplos, como ele também pode ser percebido de maneira descendente, como a gente pode ver aqui no último exemplo, que ele sai do Dó e ele desce, né, do agudo para o grave, ele desce e vem para o Si. Então saiu do Dó para o Si, é um grau conjunto, certo? Porque não tem uma outra nota aqui, né, que entre eles, certo? Uma outra nota natural. Bom, uma vez que nós compreendemos o grau conjunto, agora fica mais fácil da gente compreender o que é um grau disjunto. O grau disjunto são os que têm, né, um ou mais graus intermediários entre eles, ou seja, existe uma outra nota antes de chegar na nota que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grau disjunto no primeiro exemplo, que é saindo do Dó e indo para o Mi. No entanto, para que eu possa sair do Dó e ir para o Mi, eu tenho que pular a existência aqui da nota Ré, que está marcada nesse pontinho preto que eu estou apontando aqui para vocês. Então, o que acontece? Saiu do Dó, pulou o Ré, foi direto para o Mi. Como eu tenho a existência ainda da nota Ré, mesmo não tendo tocado ela, mesmo não tendo soado, ela existe, está entre esses dois sons e, portanto, separa eles, tornando esses graus disjuntos. Tá? Os graus disjuntos podem ser compostos por várias notas entre eles. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma nota só, que é a nota Ré, né, que está aqui no meio, mas não está representada como uma figura de semibreve, ou seja, não tiveram a intenção de colocar como uma nota para ser lida nesse contexto da música que está sendo escrita. Aqui, ou do exemplo, né, que foi dado. Aqui, nesse outro exemplo, a gente já vê saindo da nota Dó e indo para a nota Sol. No entanto, ele pula as notas Ré, Mi e Fá. Ele não soa essas notas, ele aperta aqui, vamos dizer assim, a nota Dó lá no piano, no teclado, e depois aperta a nota Sol, pulando essas 3 notas. Então, essa é uma relação de graus disjuntos também, certo? No terceiro exemplo aqui, nós temos um grau que sai de Fá e vai para Si, e pula, consequentemente, as notas Sol e Lá. Então, a gente já vê aqui, ó, outro exemplo de graus disjuntos, certo? E aqui nós temos um grau disjunto bastante elevado, que é dentro de uma escala. Por exemplo, a gente está na nota Sol e pula direto para a nota Sol lá no primeiro espaço suplementar superior, passando, né, por todas essas notas sem soá-las. Então, nós temos o Lá, temos o Si, temos o Dó, o Ré,
o Mi e o Fá. Então ele pula todas essas notas e sai direto do Sol para o Sol uma oitava acima. Bom, uma vez que nós compreendemos isso, agora se torna mais fácil para entender como são medidos essas distâncias, né? Como são medidas essas distâncias entre as notas na partitura ou no seu instrumento musical. Primeiro a gente vai compreender as unidades de medida que nós vamos utilizar para medir a distância entre as notas, que são o tom e o semitom, tá? O tom é o intervalo entre duas notas e ele é constituído por 2 semitons, tá? Então, a cada tom eu tenho 2 semitons. E o semitom, nesse caso aqui, ele é o menor intervalo entre duas notas, ou seja, a menor distância que você vai ter entre duas notas. Bom, na escala de Dó maior, que é geralmente a nossa escala padrão, né, de estudo, escala modelo que a gente chama, nós temos aqui alguns tons e alguns semitons representados. Aonde se encontram os tons? Quando nós saímos do Dó para o Ré, nós temos um tom. Quando nós saímos do Ré para o Mi, nós temos um tom. Esse tom é sempre um tom de distância, tá, gente? Para poder compreender bem, ó, vou repetir. Quando nós saímos do Dó para o Ré, nós temos um tom de distância. Quando nós saímos do Ré para o Mi, nós temos um tom de distância. Quando nós saímos do Fá para o Sol, nós temos um tom de distância. Quando nós saímos do Sol para o Lá, nós temos um tom de distância. Quando nós saímos do Lá para o Si, nós temos mais um tom de distância. Bom, como vocês viram aqui nesse primeiro exemplo, eu apresento apenas aonde estão localizados os tons, certo? De quais para quais notas você vai encontrar a distância de um tom. Entretanto, eu não falei aqui, e aí apresento agora, as distâncias entre Mi e Fá e Si e Dó. Por quê? Porque entre Mi e Fá, nós temos um semitom. E entre o Si e o Dó, nós temos outro semitom. De uma maneira bastante fácil até para se perceber e se pensar essa questão dos tons e semitons, se você tem um piano, se você tem um teclado, basta você olhar para uma oitava, né, do seu piano. Aquele conjuntinho das 5 teclinhas pretas e daquelas 7 teclinhas brancas, certo? Que vão separando, vão se agrupando no piano. Você vai ver que aquelas teclas pretas, elas estão justamente entre as notas que nós estamos dizendo aqui. E são 5, né? Então nós temos 5 teclinhas pretas, certo? Que vão marcar aquela distância de tom, né? Porque existe um som ali acidentado, logicamente, que pode ser um sustenido ou um bemol, mas que soa entre essas duas notas. Então, por exemplo, entre o Dó e o Ré, eu vou ter uma coisa chamada de Dó sustenido ou Ré bemol, certo? Entre o Ré e o Mi, eu vou ter uma coisa que vai ser chamada de Ré sustenido ou Mi bemol. Acontece que se eu fizer do Mi para o Fá, que seria a sequência aqui, que você vê que ele pula aqui direto do Fá para o Sol, o que acontece? A gente teria que fazer ainda do Mi para o Fá. Então, aqui, eu não tenho uma tecla preta. Se você olhar no seu teclado, se você olhar lá no seu instrumento, não existe uma tecla preta aqui. Por isso é que a gente vai dizer que ter um semitom é uma distância mais curta, certo? Bom, eu vou seguindo a sequência, e aí quando chegar do Si para o Dó, né, ele chega aqui do Si, seria para o último Dó lá em cima, porque ele está saindo aqui do Lá para o Si, depois daqui seria do Si para o Dó. Então eu já não tenho mais tom, eu tenho um semitom. Por quê? Do Si para o Dó também acontece a mesma coisa do Mi para o Fá. Eu não tenho aquela teclinha preta do meu piano e por isso eu tenho uma distância de um semitom, ok? Então vamos seguindo, vamos verificar. Aqui a gente tem um resumo da distribuição, né, dos tons e semitons, que foi o que eu expliquei ali atrás, no slide anterior. Então você vê, ó, de Dó para Ré nós temos um tom, de Ré para Mi nós temos um tom, de Mi para Fá nós temos um semitom, depois de Fá para Sol nós temos um tom, depois de Sol para
Lá nós temos mais um tom. Depois, de Lá para Si, nós temos outro tom. E por fim, de Si para Dó, um semitom. Então, é bem interessante porque isso aqui ajuda para quem vai tocar o piano, quem vai tocar o teclado, essa percepção da escala ajuda a gente a perceber como funciona a estrutura das teclas. Então, veja, se eu tenho tom-tom, são aquelas duas teclinhas pretas aqui, né? E eu vou ter 3 teclinhas brancas rodeando ela. Depois eu vou ter um intervalo que não vai ter uma teclinha preta, certo? Que vai ser de Mi para Fá. E depois eu volto a ter 3 teclinhas pretas e mais um intervalinho que não vai ter teclinha preta, que é do Si para o Dó. Então isso é bastante interessante porque ajuda a gente a compreender diretamente na partitura a estrutura da escala diatônica com base na escala padrão, que é a escala de Dó maior. E aí, pessoal, veja, a escala diatônica é formada sempre por 5 tons e 2 semitons, tá? Isso aqui é super importante memorizar, né? Que nós vamos ter 5 tons e 2 semitons. E a gente tem que lembrar da organização dessa escala, certo? Como a gente vai fazer para, por exemplo, memorizar essa organização de tons e semitons. Eu me lembro que quando eu estudava ainda a teoria musical, né, na minha juventude, meu professor ensinou que nós deveríamos decorar da seguinte forma: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Só esse sonzinho já é uma musiquinha. Você já consegue decorar como se fosse uma música. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a organização dos tons e semitons de uma escala diatônica, certo? No caso aí, a exemplo, a escala de Dó maior para nós, né, que está na tela. Bom, os semitons, esses se encontram do terceiro para o quarto grau, certo? A gente vai ver aqui do Mi para o Fá. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4 notinhas. Então, do terceiro para o quarto grau, ou seja, da mediante para a subdominante. E depois eu vou encontrar o próximo semitom saindo do sétimo para o oitavo, que é da sensível para a repetição da tônica, certo? Então, ó, nós temos aqui o sétimo, que é o Si. Depois vou para o Dó, que é o oitavo. E entre eles eu tenho o semitom, que é a repetição da minha, no caso aqui, quando eu vou repetir, né, no caso a minha tônica lá, no oitavo grau eu tenho aqui um semitom entre eles. Ou seja, não tem tecla preta aqui lá no piano, tá? Né? Pra gente já começar a ficar ciente aí dessa situação. Não tem tecla pretinha lá no piano, aonde tem a distância de semitom na escala diatônica. Bom, ele coloca aqui que os outros graus são separados por tons. Então a gente já vê toda a separação, né? Bom, acredito que ficou claro que todos conseguiram aí explorar o máximo possível dessa tela. Vamos discutir aqui agora a questão do ciclo de oitavas, tá? Pessoal, as escalas elas se estendem e você vai poder verificar essas escalas passando por mais de um ciclo de 8 sons. E isso dependendo exatamente dos sentidos, né, que você está fazendo a leitura. Então, por exemplo, no piano você vai ter várias oitavas, né? São vários conjuntinhos lá de 5 teclinhas pretas dispostas em tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que nem a gente aprendeu a decorar no slide anterior. Então aqui, a gente vai vendo aqui na escala ascendente que à medida que a nota vai saindo do grave e vai sentindo para o agudo, né, ela vai subindo e vai passando em graus conjuntos, né, fazendo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, até chegar no Dó, que seria aqui o oitavo grau em relação a esse Dó aqui, que é o primeiro. E essa contagem ela reinicia e vai seguindo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Até que você chegue no limite do instrumento, certo? Então, no caso do piano, você vai fazendo isso. Geralmente o piano tem... a gente vai dizer aqui 7 oitavas, vamos dizer assim. Só que você vai vendo esse ciclo acontecer, né? De Dó a Dó, se você pegar no piano lá for medindo, você vai perceber isso. E aí, do mesmo jeito que você fez subindo, é possível fazer essas mesmas escalas descendo, passando nesses graus, saindo do agudo para o grave, voltando, né, tudo que você subiu ali. Então você vai pegar o Dó e aí vem descendo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Você chega aqui, você tem o seu oitavo grau aí descendente,
e aí você vai seguindo até chegar aqui novamente, né, no oitavo grau, já na segunda oitava descendente aqui. Então é importante que você entenda o seguinte: tanto no movimento ascendente quanto no movimento descendente, é possível fazer ciclos de 8 sons a partir de uma determinada nota. Então aqui a gente fez com Dó maior, mas você poderia fazer com Ré, com Mi, com Fá, com aquilo que ficasse mais apropriado para você. Bom, a escala pode estender-se, né, repetindo seus sons de ordem natural, em diversas oitavas, que eu falei aqui, né, ó, ascendentes e descendentes. A diferença, né, que é uma das coisas que o aluno muitas vezes se confunde. Qual é a diferença de escala ascendente para a escala descendente? A escala ascendente é aquela que sai do grave para o agudo. Eu estou falando dessa escala aqui que tende a fazer um desenho, né, como se fosse um morrinho, né, subindo aqui, um gráfico, né, que sobe aqui no pentagrama. Já na escala descendente, eu estou saindo do agudo para o grave, ou seja, eu estou falando daquele que vem do mais alto e vai fazendo um movimento de descendência, que tipo, vai descendo, fazendo uma rampa, né, um desenho aqui como quem está caindo. E isso ajuda a pessoa que vai tocar, né, olhar dessa forma e saber essa diferença da movimentação de graves e agudos nas escalas ascendentes e descendentes, a direcionar principalmente a movimentação de leitura das sonoridades, seja no piano, seja no teclado, ou até mesmo na voz, cantando algum solfejo, alguma melodia. Bom, o que é que você vai agora levar dessa aula para você aprender, para você poder praticar e memorizar esse conteúdo? Nós falamos de muitas coisas aqui, né? Uma aulinha relativamente pequena, 20 minutos, aí, 25 minutos de aula, mas você precisa memorizar o seguinte: a escala diatônica é uma série de 8 sons dispostos em graus conjuntos, tá? A cada 8 sons, né, dispostos em grau conjuntos, ou seja, não tem uma nota, não pula ali uma nota entre os graus, eu tenho a minha escala diatônica. Bom, a disposição dos graus da escala diatônica segue a ordem natural dos sons musicais. Então, por exemplo, eu posso formar a escala diatônica pegando a partir de Dó e fazendo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e depois continuando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ou posso pegar, por exemplo, a nota Fá e fazer Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e seguir depois, né, a partir do Fá novamente. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e eu vou ter a escala diatônica de Fá. Lógico, vou precisar fazer os ajustes de tom e semitons, que é isso que a gente fala agora, né, no item 3. Os graus da escala diatônica guardam as posições de tons e semitons, ou seja, independente de qual nota, né, eu escolha para começar, a minha escala diatônica tem que ter como distância entre as notas a seguinte organização: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Bom, as notas que compõem as escalas diatônicas são chamadas de graus também, né? E nós temos lá os graus das notas, da escala diatônica, sendo anotados, né, ou numerados com algarismos romanos. Então, cada grau da escala diatônica possui uma função especial e, na escala diatônica, o 8º grau é a repetição do primeiro. Certo? Bom, para os graus conjuntos, eles recebem esse nome porque são vizinhos. Isso é, eles são imediatos, não existe nota entre eles. Para os graus disjuntos, aí a gente vai ter, né, o fato deles terem uma ou mais notas intermediárias que podem não ser tocadas ali entre eles. Bom, nós vimos que a unidade de medida que nós vamos aplicar para os intervalos dentro da escala, para saber a distância entre as notas, é o tom e o semitom. O tom é o intervalo entre duas notas e é constituído por 2 semitons, tá? E o semitom é a menor distância, né, o menor intervalo entre duas notas. Nós vimos também que a escala diatônica é formada por 5 tons e 2 semitons. E vimos que na escala diatônica os semitons vão se encontrar sempre entre o 3º para o 4º grau e do 7º para o 8º. E os outros graus são todos separados por tons. Por fim, a nossa escala pode se estender repetindo-se os seus sons na ordem natural em diversas oitavas.
de forma ascendente e também de forma descendente. Esse foi o nosso conteúdo sobre as escalas. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula aqui do canal. Até mais!